O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia, começou a os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou.
Portanto, se eu, Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, na missa de quinta-feira santa, iniciando o nosso Tríduo Pascal, nós celebramos a missa da Ceia do Senhor, a missa do Lava-Pés. E nessa missa da Ceia, nós atualizamos a realidade que aconteceu mais ou menos no ano 33 da nossa era cristã. Jesus também, um dia antes da Páscoa, reuniu seus discípulos numa casa, que a tradição diz que era a casa de Marcos, a sua família, reuniu seus discípulos e celebrou esta ceia. E esta ceia que Jesus celebrou com os discípulos e que hoje nós atualizamos nesta noite, ela nos revela três realidades fundamentais, queridos, da nossa fé, da nossa salvação. A primeira é que Jesus, nesta ceia, na última ceia, ele atualizou o mistério. Ele atualizou, não, ele antecipou o mistério da sua morte que ia acontecer um dia depois, na sexta-feira. Jesus, ele trouxe a cruz que já estava ali esperando no Gólgota para aquela noite, para que juntamente com os seus discípulos ele pudesse entregar o seu corpo. Era quinta-feira. E os judeus, eles não celebravam a Páscoa na quinta-feira. Os judeus celebram a Páscoa na sexta-feira. E a sexta-feira será a Páscoa definitiva, onde o Senhor, ele vai entregar a própria vida. Por isso, ele antecipou para a quinta aquela ceia. E é bonito como começa a ceia segundo Lucas. Jesus diz para os discípulos: eu desejei ardentemente comer essa ceia convosco, antes de eu padecer. Jesus, meus queridos, Deus que se fez homem, desejou ardentemente comer aquela ceia. Jesus desejou ardentemente celebrar aquela que foi a primeira missa. Por quê? Porque, meus queridos, foi nessa missa que Jesus revela aquela ceia, onde nós sabemos muito bem que na ceia pascal a comida principal é o cordeiro. Naquela ceia, num dia como hoje, não tinha cordeiro, não foi assado o cordeiro. Por quê? Porque Jesus era o cordeiro que seria imolado na cruz, que seria sacrificado na cruz, o cordeiro que não ia ser quebrado nenhum osso seu, o cordeiro imolado que ia realizar o eterno e definitivo sacrifício da sua própria vida, do seu próprio sangue imolado na cruz. Então Jesus era o cordeiro que está ali naquela ceia. Ele é o cordeiro. E é muito interessante porque a
naquela ceia que antecedeu a morte de Jesus, aonde Jesus antecipou o grande mistério da nossa salvação, Jesus, Ele institui, meus queridos, o sacramento do seu amor. Segundo ponto, Jesus institui a Eucaristia. E as palavras de Jesus naquela noite são claras. Quem tem ouvido, ouça. Não parece o meu corpo, não tem aparência do meu corpo, não é semelhante ao meu corpo, não é uma figura do meu corpo, não é uma imagem do meu corpo, é o meu corpo. Não é a imagem do meu sangue, não é a aparência do meu sangue, não é uma mágica, onde o sangue está ali e daqui a pouco desaparece e não está mais, que a gente pode pegar o vinho e aquela rocha joga fora, aquele pão joga fora. Não, é o meu sangue, é o meu corpo. Nessa ceia, o Senhor, Ele institui o sacramento, meus queridos, que ia perpetuar a sua presença viva, real, corpo, sangue, alma e divindade na nossa história, na nossa vida, no nosso hoje. E por isso Jesus vai dizer: fazer isso até que eu venha, até que eu volte. A Eucaristia, meus queridos, o pão e o vinho consagrado, eles são. Isso nós precisamos renovar no nosso coração. Eles são o corpo e o sangue de Jesus. Nós vamos atualizar aqui agora. Esse é o mistério da nossa fé. É o mistério da nossa salvação. Eles são. Jesus quis ardentemente comer aquela ceia com seus discípulos. Hoje, Jesus quer ardentemente comer essa ceia conosco. E como é que nós, cristãos católicos, vamos para a missa? Como é que nós, cristãos católicos, tratamos a Eucaristia dos nossos sacrários? Como é que nós, cristãos católicos, nos aproximamos do Senhor? O Senhor deseja ardentemente comer essa ceia conosco. Ele deseja que nós nos alimentemos da sua presença, do seu corpo e do seu sangue. Mais do que isso, Ele sabe que se nós não nos alimentarmos dele, nós não vamos conseguir resistir às tentações do diabo. Por isso Ele quer e continua querendo na história, no nosso hoje, comer esse alimento conosco ardentemente e no meio do teu coração, cristão. Como que nós vamos para a missa? Como que nós ficamos para a missa? Como que nós entramos na fila da comunhão? Desejando ardentemente comer essa ceia, sabendo que dela nós nos alimentamos do próprio Jesus? Ou não? Oxalá, queridos, seja sempre esse sentimento no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, ao virmos a uma missa. Eu vou me encontrar com Jesus, que deseja ardentemente a minha presença. Eu vou receber o corpo e o sangue do Senhor, e por isso eu me preparo para ela. E por isso eu vivo bem.
E por isso eu participo deste momento que é sagrado. Gente, isso é muito sério. Quando nós celebramos a missa, hoje, nós fincamos, dizia Fulton Sheen, a mesma cruz do Calvário neste altar. Porque é na missa aonde nós atualizamos o único sacrifício de Jesus ao entregar a sua vida por nós na cruz. É na missa que nós experimentamos e vivemos o mistério da paixão, morte e ressurreição. É na missa que nós podemos receber aquele que é o autor da vida. É na missa. É na Eucaristia. Eu desejei ardentemente comer essa ceia convosco. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ontem, hoje e sempre, Ele deseja comer esta ceia conosco. Meus queridos irmãos, foi nesta última ceia que nós hoje atualizamos que o Senhor instituiu o outro sacramento, o sacramento da ordem, o sacerdócio ministerial. Eram 12 homens que estavam com Jesus. E foi para aqueles 12 homens, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele chamou, aqueles que ele conduziu durante 3 anos da sua vida pública, que ensinou, que curou, que libertou. Foi para aqueles 12 homens que o Senhor disse: fazer isso em memória de mim. Os sacerdotes. Essa semana eu dizia: o Papa pediu a toda a igreja que nesse mês de abril nós rezemos para os sacerdotes, pelos sacerdotes que estão em crise de modo especial. Ai, Pai, pode ter um sacerdote em crise? Não só pode, como tem. Na ceia eram 12 sacerdotes e Jesus foi traído por um. Na verdade, Jesus foi traído por 11. Porque na cruz só ficou um, João. Todos os outros fugiram. Os grandes hereges da igreja, meus queridos, foram sacerdotes. Ários, nestórios, Lutero, todos os hereges da igreja foram sacerdotes, os principais. Pode um sacerdote ter crise? Pode. Por isso, nós como igreja precisamos rezar pelos sacerdotes. Na última ceia, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, Satanás está querendo te peneirar, mas eu roguei por ti, Pedro. Na última ceia, Jesus vai fazer uma larga, uma extensa oração, pedindo por quem? Pelos discípulos, pelos sacerdotes, pela sua unidade, os sacerdotes de ontem, de hoje, de sempre. Porque nós, sacerdotes, podemos entrar em crise, nós, sacerdotes, podemos trair o Senhor, nós, sacerdotes, podemos perder a fé. Mas o que nos sustenta, não tenho dúvida disso, é a oração da igreja. E por isso hoje nós precisamos rezar. Por isso esse mês
nessa última ceia que o Senhor instituiu o ministério daqueles que iriam perpetuar este sacramento até que Ele venha. Foi nessa ceia que o Senhor instituiu os ministros, que trazem esse tesouro em vaso de barro, como diz São Paulo, mas que são ministros escolhidos pelo Senhor. Portanto, meus queridos, vamos amar os nossos sacerdotes, vamos rezar por eles, o que nós precisamos muito. E é de fato a oração da igreja que faz com que o sacerdote permaneça de pé. Nesta última ceia, o Senhor mostrou para os discípulos que a missão deles, que é a nossa missão, consiste não em ser servido, mas em servir. E é por isso que Jesus vai se levantar. É por isso que Jesus vai se cingir de uma roupa de escravo. É por isso que Jesus, gente, lavar os pés era a atitude pior, mais baixa que o ser humano poderia fazer. Somente os escravos, os piores escravos faziam isso. E é exatamente isso que Jesus vai fazer. Ele vai se rebaixar. Veja bem, nós estamos antecipando. Hoje ele se abaixa e se humilha, lavando os pés dos seus discípulos. Amanhã ele vai subir até a cruz, vai se humilhar ao extremo para entregar a vida por eles e por todos nós. Jesus, Senhor, para o escândalo de todos. Como que pode? O Senhor é o Rei, o Senhor é o Messias. Como que pode o Senhor se fazer escravo? Não, Senhor, vai dizer Pedro. E tenho certeza que os outros também devem ter murmurado. O Senhor não pode lavar meu pé, não. O Senhor é o Rei. Meus queridos, essa cena nos revela algo que é fundamental para a nossa vida. O pecado de Adão e Eva foi o pecado da soberba, de querer ser igual a Deus. O pecado dos fariseus, que entregaram Jesus à morte, é um pecado de soberba, porque eles não admitiram que Deus podia se fazer homem. Eles não admitiram que Deus podia assumir a nossa condição. Aquilo era um escândalo para eles. O pecado de Judas foi de soberba, porque Judas queria o Messias libertador. Judas queria o Messias que ia salvar Israel do poder dos romanos. Judas queria o Messias que ia fazer uma grande revolução e restaurar o seu reinado. Não só Judas, os outros também. E quando ele se deu de conta que Jesus era o Messias, que não veio para ser servido, mas para servir, para entregar a vida, ele não aceitou. E foi lá entregar Jesus, para ver se Jesus mudava de ideia. Pedro negou Jesus. Como hoje ele disse, se o senhor vai lavar os pés, não, como é que pode? Quando Jesus fala que ele tinha que morrer, entregar a vida e sofrer, não, Jesus, Deus te livre disso. Isso não vai acontecer contigo, eu não vou deixar. Pecado de soberba. Meus irmãos, como é difícil para nós, seres humanos, aceitarmos a Deus como Ele é, a Jesus Cristo como Ele é, a palavra de Deus como ela é. Como é difícil a gente aceitar um Deus que não se enquadra nas nossas medidas. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assado. Eu penso que a igreja está lá atrás do século XII, mas a igreja tem que mudar. É que o negócio agora é diferente. Mas Deus
nós, seres humanos, somos soberbos. E o contrário da soberba é o que Jesus fez aqui nessa última ceia. É a humildade. E essa, queridos, é a virtude mais difícil que nós somos chamados a adquirir nesta vida. A humildade de aceitar as coisas como elas são. A Deus como Ele é. A Jesus Cristo como Ele é. Vamos pedir ao Senhor, queridos, esse dom e essa graça. Agora eu vou lavar os pés dos meus avós.